Mirela caminhava apressada pelas ruas estreitas do bairro, com o uniforme amarrotado e as mãos ainda cheirando a desinfetante. O dia havia sido pesado, como quase todos. Trabalhar como faxineira em diferentes casas nunca tinha sido seu sonho, mas era o que pagava o aluguel e colocava comida na mesa. Ao chegar ao prédio antigo, no qual havia sido contratada para um novo serviço, respirou fundo. Já estava acostumada a enfrentar olhares que a enxergavam como invisível. O apartamento era amplo, elegante, mas impregnado por um silêncio estranho. Rafael, o dono, abriu a porta com os olhos cansados e a voz embargada. Viúvo recente, parecia um homem que havia perdido não apenas a esposa, mas também o rumo da própria vida. Ao fundo, um choro suave rompeu o silêncio. Era Sofia, sua filha de apenas 6 meses. O som cortava o peito de Mirela, que imediatamente percebeu que havia algo errado. Enquanto limpava os cômodos, notava a desorganização da casa. Mamadeiras sujas na pia, roupas infantis espalhadas, poeira acumulada nos cantos. Rafael tentava se equilibrar entre o trabalho e os cuidados com a filha, mas sua tristeza o tornava ausente. Foi quando Mirela, tomada por um instinto maternal que desconhecia em si mesma, decidiu pegar a bebê no colo. Sofia parou de chorar quase de imediato, aninhada no abraço firme e caloroso da faxineira. A cena despertou algo profundo em Rafael. Ele observava à distância, dividido entre gratidão e vergonha. Como um homem que havia construído uma carreira sólida podia ser incapaz de cuidar da própria filha. Mirela não disse nada, apenas embalava a criança com naturalidade, cantarolando uma melodia simples que fazia os olhinhos da menina se fecharem pouco a pouco. Nos dias seguintes, aquele gesto se repetiu. Mirela chegava para limpar, mas sempre acabava cuidando de Sofia. Rafael, envergonhado, passou a confiar nela de maneira silenciosa, aceitando que sua presença trazia uma paz que ele sozinho não conseguia oferecer à filha. O que nenhum dos dois esperava era que essa aproximação despertaria incômodo em Natália, psicóloga que acompanhava Rafael desde a morte da esposa. Natália via em Mirela uma ameaça silenciosa. Com um discurso de autoridade, dizia que Rafael precisava de disciplina, não de dependência. Incentivava-o a manter distância emocional, a não se apegar tanto à figura da faxineira. Mas Rafael percebia o contrário. Era justamente aquele afeto simples, sem julgamentos, que vinha salvando os dias de Sofia e, de certo modo, os dele também. Mirela, porém, não buscava nada além de fazer o que sentia ser certo. Ao voltar para sua casa modesta, depois de horas de trabalho, carregava nos ombros a exaustão, mas também no peito uma chama que reacendia pouco a pouco, a sensação de que ainda podia ser importante, de que tinha algo valioso a oferecer. Com o passar das semanas, Sofia passou a reconhecer Mirela pelo som da voz. Bastava a porta do apartamento se abrir e a bebê agitava os braços tentando alcançá-la. Rafael, mesmo relutante em demonstrar, sentia um alívio imenso. Pela primeira vez desde a morte da esposa, havia alguém que preenchia o vazio da casa. Natália, entretanto, se incomodava cada vez mais. Como psicóloga, mantinha um tom profissional, mas suas palavras vinham carregadas de veneno disfarçado. Rafael, você não percebe que está transferindo a responsabilidade? Essa mulher não é parte da sua família. É uma funcionária. Cuidado para não confundir papéis. Ele tentava argumentar, mas se via acuado diante das insinuações da terapeuta. Mirela, por outro lado, percebia os olhares atravessados de Natália quando cruzavam no prédio. Não se sentia intimidada, mas sim ferida. Tudo o que fazia por Sofia vinha do coração, não do bolso. O dinheiro que recebia pelo serviço de faxina mal cobria suas contas. O que a mantinha ali era a ligação inesperada que havia criado com a criança. Numa noite chuvosa, Sofia adoeceu. Febre alta, tosse constante. Rafael entrou em desespero, sem saber como agir. A primeira pessoa em quem pensou foi Mirela. Ligou para ela, aflito, pedindo ajuda. Sem hesitar, a faxineira correu até o apartamento, levando consigo um termômetro, chás caseiros e a calma que faltava ao pai. Enquanto Rafael procurava atendimento médico, foi Mirela quem embalou a menina, quem a acalmou no colo, quem permaneceu firme.
Quando voltaram do pronto-socorro, Rafael não conteve as lágrimas. Eu não sei o que faria sem você, confessou em voz baixa. Mirella, com simplicidade, respondeu: não é sobre mim, é sobre ela. Sofia precisa de amor, de cuidado, e você também. Essas palavras ecoaram fundo, tocando algo que ele vinha escondendo sob camadas de dor. Nos dias seguintes, a relação entre eles se intensificou. Não havia romance declarado, apenas uma parceria silenciosa. Mirella representava a força que Rafael havia perdido e o amor que Sofia precisava para sobreviver à ausência materna. Era uma trindade frágil, sustentada pela coragem de uma mulher simples que jamais imaginou que sua vida cruzaria com a de um homem tão diferente dela. Mas Natália não desistiria tão facilmente. Sabia que estava perdendo influência sobre Rafael e, pior, sentia-se invisível diante da conexão que Mirella construíra. Começou a semear dúvidas, insinuando que a faxineira tinha segundas intenções, que buscava estabilidade financeira, que sua dedicação escondia ambição. Rafael, dividido, começou a questionar sua própria percepção. Mirella percebeu o afastamento. Seus dias no apartamento ficaram mais frios, as conversas mais breves. A única constante era Sofia, que seguia sorrindo sempre que a via. E foi nesse sorriso que Mirella encontrou forças para não desistir, mesmo quando tudo parecia se voltar contra ela. A tensão ganhou corpo em uma tarde de sábado, quando Mirella chegou ao apartamento e encontrou Natália já instalada na sala, falando com Rafael em tom de confidência. Ao ver a faxineira entrar, a psicóloga lançou um sorriso gelado, como se quisesse deixar claro que não havia espaço para duas mulheres naquela casa. Rafael, já pensou no impacto que isso pode ter para a criança? Dizia Natália. Uma figura materna substituta pode confundir Sofia. Ela precisa aprender a lidar com a ausência da mãe, não mascará-la. Mirella sentiu o coração acelerar, mas permaneceu em silêncio. Apenas pegou Sofia no colo e a levou para o quarto, afastando-a daquelas palavras carregadas de julgamento. A bebê se aninhou em seus braços e Mirella teve a certeza de que para Sofia não importava se ela era mãe, tia ou vizinha. Importava apenas o afeto. Rafael, dividido entre a confiança em Natália e a gratidão por Mirella, começou a se perder em contradições. Ora defendia a presença da faxineira, ora se deixava levar pelos argumentos da psicóloga. Isso feriu Mirella mais do que ela esperava. Afinal, não pedia nada em troca, apenas deixava o coração falar mais alto. Dias depois, Natália foi ainda mais longe. Procurou Mirella sozinha na saída do prédio e disparou em tom baixo, quase sussurrado: não pense que vai transformar sua vida aqui. Você é apenas a faxineira, e uma faxineira não muda o destino de uma família. Essas palavras ecoaram como um golpe, mas Mirella não respondeu. Segurou as lágrimas até chegar em casa, onde desabou sozinha. Por alguns instantes, pensou em desistir, abandonar aquele trabalho e buscar outro lugar onde não fosse humilhada. Mas ao lembrar do sorriso de Sofia, soube que não conseguiria. Aquele laço era maior que qualquer ofensa. A reviravolta começou numa manhã em que Rafael, pressionado pelas insinuações de Natália, pediu a Mirella que reduzisse seus horários. Ele falava com cuidado, mas as palavras saíam duras. Talvez seja melhor você vir só 2 vezes por semana. Não quero que pareça que estou dependendo demais de você. Mirella sentiu a garganta secar. Quis gritar que dependência não era fraqueza, era humanidade. Mas respirou fundo e apenas respondeu: como quiser, seu Rafael. Naquele momento, uma distância se abriu entre eles. Rafael acreditava estar tomando uma decisão racional, mas na prática estava afastando a única pessoa que realmente oferecia amor verdadeiro à filha. Natália parecia vencer a batalha, mas não sabia que a vida, às vezes, guarda golpes inesperados que mudam tudo em questão de segundos. Algumas semanas se passaram e a ausência de Mirella se tornou visível. A casa, antes mais leve, voltou a ser um ambiente pesado, silencioso, tomado pela tristeza.
Rafael tentava se convencer de que havia feito a escolha certa, mas cada vez que pegava Sofia no colo e ela chorava inconsolável, lembrava da serenidade que só Mirella conseguia trazer. Numa noite abafada de verão, Rafael recebeu uma ligação urgente do vizinho. Sofia chorava sem parar e o choro ecoava pelos corredores do prédio. Desesperado, ele correu de volta do trabalho, mas nada conseguia acalmar a filha. Foi quando, quase sem pensar, pegou o telefone e ligou para Mirella. "Desculpa a hora, mas eu não sei mais o que fazer." A voz dele tremia. Mirella não hesitou. Chegou em poucos minutos, ainda com a roupa de faxina de outra casa. Pegou Sofia no colo, cantou baixinho e em instantes o choro cessou. O alívio estampado no rosto da bebê era tão claro quanto o suspiro de Rafael. "Você é a única pessoa que consegue isso", ele murmurou com os olhos marejados. Naquele instante, algo mudou entre eles. Rafael percebeu que a presença de Mirella não era substituível, nem para ele, nem para Sofia. No entanto, Natália ficou furiosa ao descobrir que Rafael havia recorrido outra vez à faxineira. Em uma sessão, elevou o tom como nunca. "Você está sabotando o próprio luto. Não percebe? Essa mulher está ocupando um lugar que não é dela. Está se aproveitando da sua fragilidade." Rafael se calou. Não tinha coragem de enfrentá-la, mas pela primeira vez duvidou abertamente das intenções da psicóloga. Enquanto isso, Mirella vivia seus próprios dilemas. Continuava ajudando a filha adolescente a terminar os estudos, além de sustentar sozinha a mãe doente. Seu mundo era feito de ônibus lotados, contas atrasadas e noites mal dormidas. Mesmo assim, ao segurar Sofia, sentia que tudo fazia sentido. Era como se a vida tivesse lhe dado uma nova missão. O destino tomou outro rumo quando Sofia adoeceu de novo, desta vez com muito mais gravidade. Uma crise respiratória levou a menina ao hospital às pressas. Rafael entrou em pânico. Natália, que estava presente, tentou controlar a situação, mas foi Mirella quem teve a calma necessária para orientar, ligar para o pediatra de confiança e acompanhar cada detalhe. No hospital, diante da fragilidade da filha, Rafael finalmente entendeu. A mulher que mais julgara simples e invisível era justamente quem havia se tornado indispensável. E quando viu Mirella de mãos dadas com Sofia, enquanto os médicos cuidavam da criança, soube que aquela ligação não era coincidência, era destino. Sofia se recuperou lentamente e o susto deixou marcas profundas. Rafael não saía da cabeça a cena de Mirella conduzindo tudo com firmeza, enquanto ele próprio mal conseguia pensar. A confiança que sentia por ela não era apenas gratidão, era reconhecimento de que aquela mulher simples tinha se tornado o coração pulsante da casa. Natália, ao perceber essa aproximação, intensificou suas manobras. Começou a visitar Rafael fora dos horários de consulta, oferecendo-se para ajudar em assuntos pessoais, insinuando que ele precisava de alguém à altura para reconstruir a vida. Seu tom, antes apenas profissional, agora revelava ciúmes mal disfarçados. Mirella percebia o clima, mas evitava confrontos. Continuava fazendo o que sempre fez, cuidando de Sofia com ternura. Mas a cada gesto, a cada sorriso da bebê em seus braços, Natália se corroía mais, até que num fim de tarde, a psicóloga perdeu o controle. Encontrou Rafael sozinho no apartamento e despejou tudo o que vinha guardando. "Você não percebe? Essa mulher está se infiltrando na sua vida. Faxineira não vira mãe de ninguém. Você vai se arrepender de dar espaço a ela." Rafael ficou em silêncio, mas dessa vez não baixou a cabeça. O tom duro de Natália soou como veneno. Pela primeira vez ele respondeu: "O que me arrependeria seria de afastar alguém que fez mais pela minha filha do que qualquer um de nós." Natália empalideceu. Estava acostumada a controlar a situação, a ser ouvida sem questionamento. Mas naquele instante, sentiu que o domínio escorria pelos dedos. A queda foi ainda mais rápida do que imaginava. Em poucos dias, vizinhos começaram a comentar sua postura hostil, e até colegas de profissão criticaram sua conduta antiética. Rafael, decidido, encerrou as sessões e cortou qualquer contato.
Para Mirella, no entanto, a vitória tinha um gosto agridoce. Não buscava reconhecimento nem vitória sobre ninguém. Queria apenas garantir que Sofia tivesse amor e cuidado. Mas ver Natália ser desmascarada trouxe, no fundo, um suspiro de justiça. Rafael, por sua vez, sentiu-se livre. Livre de conselhos manipuladores, livre da culpa de depender de Mirella, livre para admitir que não precisava enfrentar tudo sozinho. E, pela primeira vez, desde que perdera a esposa, ousou imaginar que talvez o futuro não fosse apenas um vazio de dor. Talvez houvesse espaço para reconstruir. E, surpreendentemente, Mirella estava no centro desse novo caminho. O tempo passou e a rotina da casa mudou. Mirella não era mais apenas a faxineira que limpava e partia em silêncio. Ela agora participava dos cafés da manhã, ajudava Sofia a dar os primeiros passos e, a poucos, se tornava parte inseparável da vida de Rafael. Mesmo sem declarações, havia entre eles uma cumplicidade crescente. Rafael observava Mirella com um misto de admiração e respeito. Não era apenas a forma como cuidava da filha, mas a dignidade silenciosa com que enfrentava as próprias batalhas. A mãe doente, a filha adolescente, o trabalho exaustivo em tantas casas. Havia nela uma força que ele nunca encontrara em ninguém. Numa noite calma, depois de colocar Sofia para dormir, Mirella foi até a varanda do apartamento. O vento fresco trouxe um breve alívio do calor. Rafael apareceu em seguida, trazendo 2 xícaras de café. Ficaram lado a lado em silêncio, olhando as luzes da cidade. "Sabe, Mirella, eu não sei como agradecer", disse ele com a voz baixa. "Você trouxe de volta algo que eu achava que tinha perdido." Ela suspirou, olhando para o horizonte. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não", ele respondeu firme. "A maioria não faria." O silêncio que seguiu não era vazio, mas cheio de coisas não ditas. Foi nesse instante que Mirella percebeu que havia algo mudando. Não apenas no coração de Rafael, mas no dela também. Enquanto isso, Natália, afastada, ainda tentava resgatar sua influência. Mandava mensagens, ligava insistentemente, mas nunca recebia resposta. O mundo ao redor começava a enxergar a verdade. Por trás da postura de psicóloga respeitada, havia uma mulher movida pela vaidade e pela necessidade de controlar. Seu poder se desmanchava. O ápice aconteceu quando Sofia, em sua primeira festinha de aniversário, deu os braços não para uma tia distante, nem para uma vizinha, mas para Mirella. Diante de todos, a menina pronunciou sua primeira palavra clara: "Mamãe." O salão silenciou. Rafael engoliu em seco, emocionado. Mirella, surpresa, sentiu as lágrimas rolarem antes que pudesse evitar. Não queria substituir ninguém, muito menos a mãe que Sofia perdera. Mas naquele instante compreendeu. Para a criança, ela era sinônimo de proteção, carinho e presença. Rafael se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dela e disse apenas: Ela só disse em voz alta o que todos nós já sabíamos. Após a festa, a vida tomou um novo rumo. Mirella continuava trabalhando, mas já não era vista como funcionária. Era parte da família. Sofia a seguia por todos os cantos. E Rafael, mais aberto, mostrava cada vez mais a gratidão que sentia. O luto ainda existia, mas já não era um peso insuportável. Com Mirella e Sofia havia esperança. Certa noite, quando todos já dormiam, Rafael ficou sozinho na sala, olhando uma foto antiga da esposa. Por muito tempo, se sentiu culpado por pensar em seguir em frente. Mas lembrando da cena da filha chamando Mirella de mãe, entendeu que o amor não era traição. Era continuidade. Era o que dava sentido à vida. No dia seguinte, Rafael chamou Mirella para conversar. Estava nervoso, quase como um adolescente. Eu sei que você nunca pediu nada, mas eu queria que ficasse, não só como cuidadora da Sofia, queria que ficasse na nossa vida. Mirella se emocionou, mas manteve a firmeza de sempre. Rafael, eu não vim aqui para ocupar lugar de ninguém. Vim porque senti que precisava estar. Se for da vontade de vocês, eu fico. Mas não como substituta. Eu fico como Mirella, do meu jeito. Ele sorriu, aliviado, e respondeu: É exatamente assim que eu quero. A partir daquele dia, começaram a construir uma nova história. Não foi fácil. Ainda havia desafios, preconceitos, dificuldades financeiras. Mas havia também companheirismo
mimo, respeito e, acima de tudo, amor. Natália desapareceu de vez do cenário, derrotada não por confrontos diretos, mas pela força silenciosa da verdade. Rafael percebeu que nunca precisou de conselhos manipuladores para encontrar o caminho. Bastava olhar para o que estava diante de si. Uma mulher simples, com mãos calejadas e coração imenso, capaz de transformar dor em esperança. Mirella, por sua vez, descobriu que sua vida não se resumia ao peso do trabalho duro e os dias de luta. Descobriu que podia ser mais, que podia recomeçar. Ao olhar para Sofia brincando no chão da sala, sentiu algo que nunca havia sentido antes: pertencimento. A história de Mirella, Rafael e Sofia não terminou com contos de fadas, mas com algo muito mais verdadeiro: a construção de uma família que nasceu da dor e floresceu no afeto. E para quem olhava de fora, talvez fosse apenas uma faxineira, um viúvo e uma criança órfã de mãe. Mas para eles era tudo. Era o recomeço, a prova viva de que o amor pode brotar nos lugares mais improváveis e transformar destinos inteiros.